tudo bem? Eu sou o professor Diego Silveira. Estamos voltando para a nossa quarta aula da nossa disciplina de partilha de bens no curso pós-graduação em Família e Sucessões e Questões Controversas da Unisc e na OAB. Nós abordamos, nessas 3 primeiras aulas questões com relação à importância do tema, questões com relação ao que pode ser feito com relação à autonomia da vontade das partes para planejar a relação matrimonial. Vimos a questão do pacto nupcial, vimos as limitações que tem nos regimes de bens. Então, o que o cônjuge pode fazer, o que o cônjuge não pode fazer, o que o companheiro tem direito de fazer, tem deveres, tá? Então, com relação à parte de partilha de bens. Claro que, você deve ter estranhado, mas tem direitos com relação ao que o cônjuge tem que fazer, com obrigações. Claro que há outras obrigações previstas lá na parte do casamento, tem obrigações de fidelidade, outras coisas, mas assim, com elo no regime de bens, com elo na partilha, então foi, digamos, a fotografia que nós fizemos, de apresentar o tema, apresentar o que nós vamos abordar, depois falarmos sobre o pacto nupcial e, por fim, falar sobre as limitações que se tem nos regimes de bens. E aí, colocamos uma pulguinha na cabecinha de vocês, na orelha de vocês, o que eu sei sobre os regimes de bens? Então, é isso que nós vamos tratar agora para essa aula, essa última aula da primeira semana. Vamos abordar o regime de bens para trazer para vocês o que pode e o que não pode em cada regime. Primeiro, regime da comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial de bens, eu já referi nas aulas anteriores, e você sabe, eu sei que você sabe, é o regime legal, que é o regime da expressivíssima maioria das pessoas que casam e as próprias pessoas que têm união estável. A maior parte é do regime da comunhão parcial de bens. E o que comunica e o que não comunica no regime da comunhão? Esse é o regime que você tem que dominar na ponta da língua, tá? Você tem que saber, quando alguém vier lhe fazer uma consulta, esse direito não comunica, esse direito comunica, esse direito tem direito à partilha, e assim sucessivamente. Então, vamos fazer uma breve análise do artigo 660 do Código Civil, que aponta que os bens adquiridos na constância da relação, tá? A título oneroso, adquiridos, são partilháveis, tá? E, mesmo que seja adquirido por apenas um dos cônjuges, tá? Não interessa, vai ser partilhado igual. Que nem isso, por exemplo, professor, mas o carro está em nome só do marido. Não interessa, tá? A empresa está em nome só do marido. Não interessa, tá? Porque embora a empresa não seja aquisição de um bem, as cotas de uma empresa são partilháveis, sim. O direito às cotas são partilháveis, sim. Bens adquiridos por fato eventual. O que é um fato eventual, Bom, lembra que eu perguntei no final da nossa última aula? Alguém que recebeu um prêmio do Big Brother ou ganhou a loteria. Esse direito que a pessoa recebeu, a pessoa tem, um direito que não se esperava, então recebeu 10 milhões numa Mega Sena. Bom, todos os bens adquiridos com esse produto da Mega Sena, sim, serão divididos, é divisível com o companheiro, com a companheira, com uma esposa, com o marido, tá? Doação, professor, doação que haja para o feito realizado para os dois. Então, se é feita uma doação ou um chamado legado, que é deixar algum bem no testamento, tá? O legado é deixar um bem específico, não um percentual, para fulano. Não, eu deixo o apartamento da rua Vieira Solto, Parará, número X, apartamento tal, para o herdeiro tal, ou para a pessoa X. Se deixar
para a pessoa X e Y, tá? Aí sim será caso de comunicabilidade. Se não, direitos hereditários e doações não comunicam. E os frutos dos bens particulares. Agora voltando um pouquinho, tá? Voltando um pouquinho. Então, com relação à aquisição de bens. Se a pessoa adquiriu um bem, mas uma parte é anterior ao casamento, então, por exemplo, a pessoa tinha um apartamento de 200 mil, e aí compra uma casa de 500, e aí utiliza de entrada 200 mil daquele apartamento que o cônjuge ou o companheiro, a companheira tinha antes da relação, tá? Pode fazer isso? Pode. E aí, como é que se faz para essa casa que foi adquirida na constância do casamento, na constância da união estável? Isso chama-se subrogação. Eu tenho que demonstrar que dos 500 mil, 200 mil é oriundo de um bem particular. Outro exemplo, a pessoa tinha um carro que valia 20 mil e compra um carro que vale 30. Bom, 20 mil dos 30 é bem particular. Somente 10 mil que vai ser parte a ser partilhada, né, daquele carro entre o companheiro, a companheira e os cônjuges. Então, na verdade, seria 20 mil, nesse caso do carro, do cônjuge, que tem aquele bem particular, e os outros 10 mil, 5 mil para cada um. Ou na casa, 200 mil é daquele cônjuge, daquele companheiro que tinha aquele bem particular, e os outros 300 mil, 150 mil, que é a parte de cada um, né, na parte comum. Então, é importante fazer essa separação, porque nós vamos ver mais na próxima lâmina que no regime da comunhão parcial de bens, nós temos 3 patrimônios, tá? Nós temos 3 patrimônios. Tem o patrimônio do marido, particular, patrimônio da esposa, particular, e o patrimônio comum. Então, nesse caso de existir um bem anterior e compre outro na constância, tem que fazer essa prova da subrogação. E detalhe, a jurisprudência exige que essa prova seja direta, né, e assim, fazer a prova escrita dessa subrogação. Ah, professor, eu quero provar por testemunha de que a pessoa utilizou aquele dinheiro que tinha ganho da avó para comprar aquela casa. Tá? Não vai conseguir fazer isso no processo. Por quê? Porque eu tenho que fazer a relação direta e a jurisprudência vem exigindo prova documental. Até porque nós temos limitação lá na parte das obrigações, que eu não posso comprovar, né, pagamento em dinheiro superior a valor X, né, por prova testemunhal, né? Então, aquele mesmo raciocínio que se tem lá na parte das obrigações, nós temos aqui também. Então, para provar a subrogação, tem que provar que aquele casa, aquele apartamento, aquele carro foi vendido, entrou no negócio, ou foi vendido antes. Vendeu aquele apartamento de 200 mil, colocou o dinheiro numa aplicação, numa poupança, na conta corrente, e aí depois junta o extrato daquela conta, daquela aplicação, né, que saiu dinheiro para a compra daquele outro bem. Tem que fazer essa prova, a prova da venda do bem, e aí que aquele dinheiro foi direto para aquele outro bem, ou que passou pela conta e aí saiu. Então, assim, tem que se provar, né, documentadamente a subrogação, senão não tem direito. E com relação aos frutos, bom, vamos dar um exemplo daquele, resgatando a ideia que nós falamos antes do apartamento de 200 mil, né, que nós falamos antes, com utilização da subrogação, e caso esse apartamento, que é um bem anterior ao casamento, em face de questões como construção de uma estrada próximo,
ou, né, a ampliação do pavimento que tem na frente. Então era uma estrada, era uma rua de mão única, agora são mãos largas, né? Foi feita a revitalização da orla onde está esse imóvel, foi, né, revitalizado um parque próximo, construiu-se um shopping muito próximo do apartamento, desse imóvel, dessa casa. E essa casa, que era um bem particular, esse apartamento, que era um bem particular, que valia 200 mil, em face dessas circunstâncias, hoje vale 600, 700, 800 mil reais. Será que essa valorização de 200 para 700, 600, essa valorização se é partilhável ou não? Bom, nós temos divergência na jurisprudência, né? Então, temos precedentes para todos os lados, mas se eu pudesse apontar, a posição majoritária é que aquela valorização daquele bem não é partilhável. Então, que não interessa se hoje ela vale 700 mil aquela casa. Quando foi, né, começou a relação, ela valia 200. Então, essa valorização não é divisível, não é partilhável. Agora, né, é diferente do que benfeitorias, melhoramentos na casa, que faz com que aquela casa importe um outro valor. Então, vamos pensar de novo. A mesma casa, ela não melhorou, aumentou o preço, não porque foi construído um shopping próximo dela, mas sim porque foi feita uma série de benfeitorias, né? Foi colocado piscina, foi reformado o pátio, foi ampliado, né? Por exemplo, colocado suíte e assim sucessivamente. Foi trocado mármore, foi trocado a pedra que tinha na escada, né? Foi feita por exemplo, uma lareira e assim sucessivamente. Foram feitos melhoramentos na casa. Bom, esses melhoramentos, essas benfeitorias, isso você vai resgatar lá do direito civil, as benfeitorias necessárias, úteis e as chamadas voluptuárias. Bom, isso tudo faz com que aquele cônjuge, aquela companheira tenha direito, né, à meiação dessas benfeitorias todas. Não de quanto vale o apartamento, mas sim de quanto foi gasto para melhorá-lo, né, para melhorar aquela casa, para que melhorar aquele apartamento. Então, né, essas benfeitorias todas devem ser partilhadas. Outra questão que também comunica, e não está no artigo 660, é com relação às dívidas. Tá? As dívidas que o cônjuge e o companheiro, pelo regime da comunhão parcial de bens, comunicam, tá? São divisíveis as dívidas, não só oriundas dos imóveis. Por exemplo, tem o financiamento do imóvel, então cada um, não importa se quando foi feito o financiamento, foi feito o financiamento no nome, né, do marido, por exemplo, né, não interessa, tá? A dívida do financiamento será dos dois. Foi feita uma dívida do empréstimo no banco, a dívida será dos dois. Eles têm a dívida de aluguéis, embora o aluguel tenha só o nome do marido ou da esposa, ou do companheiro ou da companheira, tudo é divisível, as dívidas são divisíveis. Só não serão, né, se ficar demonstrado que aquela dívida não teve qualquer relação com atos da família. Uma dívida de um apartamento lá que eu tinha uma amante. Bom, nesse caso vai ser excluída, né, essas dívidas decorrentes de relações não familiares. Nós temos questões que não comunicam, tá? Pontos que não comunicam, que é o artigo 1659. Você, né, que está na sua casa, está no seu escritório, estude o artigo 659. Leia ele, veja, né, procure precedentes com relação a ele. Claro que tem uma série de questões ali, né, de hipóteses, né, que são mais legais do que qualquer outra coisa. Aos livros que a pessoa tenha. O anel, né, então assim, tem uma série de questões ali que são previstas na lei que não tem aplicabilidade nos processos. Agora a gente tem uma série de dúvidas que inclusive geram questões controversas que serão objeto lá da nossa segunda semana de estudos, com relação às questões controversas com relação à partilha de bens, que
tem dúvida se comunica ou não comunica, né? Então, eu dei exemplo antes, né? Comunica ou não comunica a valorização digamos, daquele bem que é particular, né? A empresa que tinha antes, o cônjuge, a esposa, a companheira, tinha uma empresa antes do casamento. Aquela empresa valia 100 mil, hoje ela vale 10 milhões. Se há essa valorização dessa empresa, se comunica ou não comunica. Tem, né, as questões com relação, por exemplo, né, eu falei antes ali da subrrogação, então eu consegui provar que aquele bem é por subrrogação, então não comunica. Direitos de herança, tá? Eu recebi uma herança da minha esposa, da minha mãe e do meu pai. A minha esposa não vai ter direito àquela herança, embora ela vai ter que passar a procuração, estar lá na escritura pública do inventário, né? Então, ela participa, mas não tem direito, tá? Com relação a doações, é feita uma doação para mim, né? Então, também não comunica, a não ser que haja uma doação para ambos, né? Que seja feita uma herança, né? Um legado para ambos, senão não. Né? Então, nós temos uma grande diferença, né, do regime da comunhão parcial de bens para o regime da comunhão universal, né, que no regime da comunhão parcial de bens, né, os bens oriundos de herança não comunicam. Tá? Tem a questão do trabalho, decorrentes do trabalho. Então, e decorrentes de pensão, montipio e semelhantes, com relação ao decorrente do trabalho, como aos multipios, assim por diante, né? São dúvidas com relação à indenização trabalhista que a pessoa tenha, divide com a esposa, com o marido, com o companheiro, a companheira, fundo de garantia, divide, título de previdência, eu vou lá no meu banco e faço um título de previdência, comunica, não comunica, é partilhável? Ficou curioso com relação a essas questões? Bom, isso tudo nós vamos ver na segunda semana, mas deixei um insight para vocês ficar com uma dúvida, pensar, né? Olha, mas eu acho que indenização trabalhista não comunica, é fruto do trabalho, está ali previsto no inciso sexto do artigo 659, né? O sexto é sobre a indenização trabalhista, fruto do trabalho, e o sétimo que é com relação às pensões, né? Então, eu recebo uma apostadoria, a apostadoria comunica. Eu recebo honorários, sou advogado, meus honorários, então tudo que eu recebo de honorários comunica? Bom, tudo isso nós vamos ver na semana que vem. Eu trouxe para vocês, então nós temos, né, um casal, né, temos o marido e a esposa, e eles vão casar por regime da comunhão parcial de bens. O marido tinha uma fazenda e tinha uma lancha. A esposa já tinha uma casa antes do casamento. E aí depois disso eles compraram uma outra casa e compraram 2 carros. Inclusive, cada um permaneceu com seus bens particulares, mas poderia ter sido vendida essa casa para a compra da casa comum, por exemplo. E aí foi o exemplo que eu dei antes da subrrogação, tá? Então, o exemplo lá do apartamento de 200 mil, a casa de 200 mil, e foi comprada uma casa de 500. Esses 200 mil que pertencia à esposa, anterior ao casamento, vai ser deduzido da parte que será partilhada da casa. Então, nós temos 3 patrimônios. Tá? Nós temos o patrimônio da esposa, temos o patrimônio do marido e temos o patrimônio comum. Tá? Então, sempre o regime da comunhão parcial de bens, você deve pensar desta forma. Nós temos bens da esposa, nós temos bens do marido, nós temos bens comuns, até porque isso também influencia lá na herança. Tá? Então, quando houver o falecimento da esposa, o marido ele vai ter direito à meação dos bens comuns, tá? Metade dos bens comuns, a meação dos bens comuns, e vai herdar nesses bens aqui. Tá? Ele vai ser um dos herdeiros dos bens
particulares, tá? Gostou do desenho? Gostou da ilustração? Pois é, grave essa ilustração, pense quando vai falar, não, tá, regime da comunhão parcial de bens, tá, qual é o patrimônio do marido, qual é o patrimônio da esposa e qual é o patrimônio comum? Só tem patrimônio comum? Bom, aí todas as pessoas que casaram não tinham nada. Então tudo que foi comprado é bem comum, não receberam doação, não tem herança, é tudo bem comum. E aí não tem, por exemplo, vai ser apenas a meação dos bens comuns. Não haverá herança com relação a essa parte. Eu até perguntei, né? Falei, título de previdência, comunica ou não, as cotas das empresas são partilháveis, a valorização dessas cotas, se é partilhável ou não, e com relação ao fundo de garantia e indenização trabalhista, se é partilhável ou não. Então, eu adiantei para vocês que essas são questões que nós vamos trabalhar na segunda semana, né? Então, você aguarde, né? Deixa porque essas suas dúvidas, essa sua curiosidade para os nossos próximos encontros na segunda semana. Regime da comunhão universal de bens. O que eu posso passar para vocês de maneira sucinta com relação ao regime da comunhão universal de bens? No regime da comunhão universal de bens, tudo comunica, tá? Tudo se partilha, tá? Ah, professor, mas nunca diga tudo. Concordo, nunca diga tudo, porque nós temos exceções. Mas assim, para você pensar, tá? Nós temos, né, o regime da comunhão universal de bens, todos os bens presentes, futuros, né, bens particulares, tá? Tudo se comunica, tá? Se comunica dívidas, se comunica direito de herança, né? Se comunica tudo, tá? Só não vai se comunicar, exceto se houver um bem doado com cláusula de incomunicabilidade. Então, eu quero fazer um planejamento sucessório, quero deixar um bem para o meu filho, para minha filha, só que eu não quero que aquele bem se comunique com a esposa, com o marido dela, né? Dela, assim por diante. E aí, então, eu coloco lá que eu estou fazendo uma doação com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalabilidade e assim por diante. No testamento, eu deixo aquele bem para fulano, né? Mas com cláusula de incomunicabilidade. Tá? Essas cláusulas se aplicam não só para o regime da comunhão universal de bens. Toda vez que tiver uma cláusula de incomunicabilidade, inclusive no regime da comunhão parcial de bens, tá? Não se comunica. Tá? Por quê? No regime da comunhão universal de bens, a regra é que os bens doados comuniquem. Tá? Então, para que não comunique, essa cláusula de incomunicabilidade, né, ela tem mais, né, lugar aqui no regime da comunhão universal de bens. Dívidas anteriores, tá? Os bens de uso pessoal. Tá? Então, as dívidas que eu referi antes, elas comunicam. Só que quando eu me casei, né, os bens comunicam, mas as dívidas que eu tinha antes de casar com a regime da comunhão universal de bens não comunicam, tá? Mas em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, no regime da comunhão universal de bens, tudo comunica. Aí a gente tem que ver se há alguma exceção, mas se não, né, tudo é partilhado. E no regime da comunhão universal de bens, o cônjuge, tá? Ou o companheiro, caso seja esse o regime que foi escolhido, não é herdeiro, tá? As pessoas confundem, por quê? Porque entende que o regime da comunhão universal de bens tudo comunica, então que no regime da comunhão universal de bens o cônjuge é herdeiro. Não. Artigo 1629 do Código Civil estabelece de maneira clara, sem sombra de dúvida, de que o regime da comunhão universal de bens é excluído da possibilidade do cônjuge, né, no caso agora o companheiro, né, ser herdeiro, tá? Regime da separação de bens. O que nós temos no regime da separação de bens? Nós temos que, como nós temos no regime da comunhão parcial de bens, nós temos 3 patrimônios, no regime da separação de bens nós temos 2 patrimônios. Tá? E cada cônjuge, eles gerem aquele patrimônio como e melhor lhe aprouver, né? Eles não têm limitação com relação a aquelas limitações que nós vimos lá do artigo 647, né? Eles têm, né, total independência para gerir esses bens. Inclusive, eles podem vender aquele bem que ele tinha antes, que ele teve depois,
e assim por diante. Então, geralmente esse regime é utilizado para quem tem vida profissional quando vai casar, já tem uma vida profissional sedimentada, né, já tem bens anteriores, e aí não só por ter bens anteriores, e aí, mas eu quero gerir aqueles bens de maneira independente, sem intenção de prejudicar ninguém, mas eu quero poder gerir meus negócios, especialmente quem é empresário, tem muito esse viés de por que tem separação de bens, e também aquelas hipóteses onde, digamos, em face da divergência, por exemplo, de idade ou diferença de patrimônio, né, é possível planejar isso também, estabelecer um regime da separação de bens para que, digamos, o motivo pelo qual está se fazendo o casamento não seja interesse, né? Não, então as pessoas estão casando por interesse, né? Então, na verdade, é possível também, né, estabelecer por esse motivo o regime da separação de bens. Com relação ao regime da separação de bens, nós não falamos se é possível lá na união estável, quando se faz um contrato de união estável, estabelecer o regime de maneira retroativa, dizendo, olha, a união estável está sendo firmada hoje, 2020, mas ela começou em 2010, 10 anos antes, por exemplo, tá? É possível isso, tá? Dizer que começou antes e dizer que desde o momento que foi iniciada a relação, que o regime é o regime da separação de bens. Por que eu pergunto isso? Porque o artigo 1725 do Código Civil estabelece que se as partes vivem em união estável e não fizeram o contrato, ou no contrato de união estável não estabeleceram qual é o regime, que o regime é o regime da comunhão parcial de bens. E aí, até esse momento que nós fizemos aqui, a escritura pública em 2020, o regime é o regime da comunhão parcial de bens. Agora, eu digo que nós começamos aqui em 2010, e lá que eu estou declarando a união estável, era desde 2010 o regime da separação de bens. Será que isso é válido? É possível a retroatividade da escolha do regime de bens, em especial o regime da separação de bens? O que você acha? Bom, nós temos divergência com relação a essa temática, tá? E aí essa vai ser uma das questões que nós vamos discutir nos fóruns e nos chats, né? Quero que vocês tragam a posição de vocês, pessoal, né? E em especial tragam julgados que vocês localizem sobre a possibilidade da validade da retroatividade do regime de bens na união estável, tá? Nós temos, né, que é importante referir, que no regime da separação de bens nós temos duas espécies de regime de separação de bens. Nós temos o regime legal, que nós referimos do artigo 1641, que estabelece que obrigatoriamente deve ser o regime da separação de bens, e o convencional, que é feito através do pacto antinupcial. E aí, né, por que nós estamos trazendo de maneira separada? Primeiro que, né, em face de que o artigo 1829 estabelece que é excluído como herdeiro o cônjuge, e agora o companheiro, que seja casado pelo regime da separação obrigatória de bens, não a convencional, tá? Então, na regime da separação convencional de bens, por lei, o cônjuge, o companheiro, será herdeiro. Aqui nós falamos nas nossas aulas passadas sobre a possibilidade de renúncia antecipada. Ela tem motivo de ter a possibilidade ou não de fazer a renúncia em face disso, tá? E no regime da separação obrigatória de bens, ele é excluído obrigatoriamente como herdeiro. Mas ambos são separação de bens, e com relação ao regime da separação obrigatória de bens, nós temos a súmula 377 do STF, que diz que aqueles bens adquiridos na constância da relação, quando for regime da separação obrigatória de bens, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Então, nós temos a discussão sobre se é aplicável ou não a súmula 377, e essa súmula 377 do STF é uma súmula no momento, na época em que o STF julgava questões infraconstitucionais,
né, antes da criação do STJ, e aí se discute se essa súmula tem aplicabilidade ou não, ou seja, quem casou por regime da separação obrigatória de bens, quando for feito o divórcio, vai ser o regime da comunhão parcial de bens para a constância da relação. Ou não, dizendo que essa súmula não se aplica mais, tá? Então isso é divergente, tem posição para os dois lados. Eu coloquei aqui que no regime da separação de bens, comunica-se os bens adquiridos na constância do casamento. Esse é o texto da súmula 377 do STF. Então, com relação à parte análise do contexto do regime da separação de bens, eu posso apontar para vocês que nós temos duas espécies, inclusive tem um acórdão da ministra Nancy Andrighi, que eu estou disponibilizando para vocês, que ela faz essa diferenciação, dizendo que o regime da separação de bens teria, né, duas espécies, o regime convencional e o regime da separação obrigatória. E aí, tanto na separação obrigatória de bens como na convencional, ambos são excluídos da herança. Tá? Porque é ilógico que naquela hipótese onde a parte não pode escolher o regime, e esse é o regime da separação obrigatória, o cônjuge não herde, e naquela que a pessoa por livre e espontânea vontade diz, olha, eu não quero que aquele cônjuge tenha participação do meu patrimônio, convencionalmente, daí nesse que eu tenho a demonstração da minha interesse, da minha vontade, aí nesse caso seria herdeiro. Então, inclusive tem lógica esse raciocínio, e que há, digamos, uma completa antinomia, né? Há uma divergência de aplicabilidade com relação a essa questão, que com o regime, né, da separação de bens convencional, o cônjuge não deveria ser herdeiro. Tá? Isso deveria ser modificado na legislação. Tá? Por quê? Porque é ilógico. É ilógico. Porque se a pessoa se divorciar antes de morrer, não tem direito a nada. E aí, se a pessoa não morreu, e a pessoa se divorciou, perdeu o patrimônio. Se a pessoa morreu, o cônjuge, o companheiro morreu, o outro cônjuge, outro companheiro vai ser herdeiro. O regime da comunhão, né, da participação final nos aquestos, é um regime híbrido porque ele mistura o regime da separação de bens com o regime da comunhão parcial de bens, dizendo que o regime durante toda a vida matrimonial é o regime da separação de bens. Então, eu posso vender os bens, né? Eu posso gravar os bens, eu posso fazer fiança e assim sucessivamente. Tá? Quando houver a separação, houver o divórcio, houver a dissolução da união estável, aí nós temos que pegar todo o patrimônio que teve naqueles 20 anos de relação, 10 anos de relação, e quantificar as relações que foram realizadas durante aquele casamento, as dívidas que foram pagas, os negócios que foram feitos, né, os bens que foram adquiridos, foram vendidos, e aí soma-se todo esse patrimônio e aí se vai fazer a comunhão desses patrimônios, dessas dívidas, lá no final da relação. Primeiro que esse regime de bens, ele é praticamente inexistente do nosso ordenamento jurídico, na nossa situação jurídica, melhor dizendo. Porque eu tenho 16 anos de advocacia e não tive um caso, né, nem de fazer pacto no final do sequestro, como de qualquer demanda, qualquer ação que estivesse discutindo isso aqui. Tá? Então nós temos na legislação essa previsão, isso veio do direito argentino, esse regime da prestação final nos aquestos, né? Mas nós praticamente não temos, é só o que está previsto em lei, porque eu desconheço. Né? Dizem que alguns artistas, né, alguns empresários artistas da Globo, que fizeram esse aqui, né, na participação final nos aquestos, alguns cantores também que fizeram esse regime da participação final nos aquestos, mas eu desconheço de ter visto, né, o pacto ou de ter visto alguma demanda que tenha sido discutido essa questão da participação final dos aquestos.
Eu referi, né, que embora, né, ele seja a vida inteira durante o casamento gerido de maneira independente, depois, lá no final né, no final da relação, tem que ser feita a comunhão dessa participação, dessa participação de cada um desses dois cônjuges ou companheiros, para fazer um balanço no final com relação a essa questão. Bom, foi um panorama que fizemos, né, sobre a partilha, sobre a necessidade de fazer partilha e para fazer o que nós vamos partilhar, como vamos partilhar, né, a parte prática da partilha e as questões controversas da partilha, tanto no fim das relações amorosas, como lá nos inventários. Para que eu saiba como eu vou partilhar, o que eu vou partilhar, eu tenho que entender, né, como chegar na partilha, que é com relação à parte dos regimes de bens. E por esse motivo, a coordenação, juntamente comigo, organizamos, né, esse nosso curso para ficar essa primeira semana, para dar um substrato para vocês de importância do tema, de o que pode fazer no pacto, discussões com relação ao pacto, quais são as limitações que tem nos regimes de bens, regime da comunhão parcial de bens em especial, e em síntese, né, em linhas gerais, o que trata cada um dos regimes, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal, o regime da separação, e o da participação final dos aquestos, que embora seja apenas um tipo meramente legal, mas não se aplica na prática, para que vocês aprofundem o conhecimento e, né, vejam que quantos elementos foram trazidos nessa primeira aula, né? De que, você sabia que quando o companheiro é fiador, que ele responde, que o patrimônio, né, a fiança vai ser eficaz, e que se por acaso fosse casamento, que a posição da STJ é de ineficácia da garantia, você sabia que existia o negócio processual e o negócio pré-processual? Você já tinha pensado sobre o que constar no pacto nupcial e de como é importante o planejamento matrimonial e que esse é um nicho de mercado muito interessante, que você, como advogado especializado, que está, né, se aperfeiçoando, fazendo esse curso de pós-graduação da Unisc e na OAB, que esse é um nicho de mercado que você vai se destacar. Por quê? Porque cada vez mais o advogado que atua no direito de família e das sucessões contemporâneo, ele é um advogado especializado. É um advogado que sabe essas questões que nós estamos levantando, é um advogado que não demanda, não litiga por litigar, é um advogado que não traz questões que não têm importância para o caso concreto, que tem que se decidir no processo, e é um advogado que sabe prever problemas para as partes futuros e sabe fazer uma estratégia processual adequada de como, né, provar, o que provar, quando provar, né? Então, esse advogado é um advogado especializado, porque foi-se a época que o advogado que atuasse no direito de família era aquele advogado que fazia o resto que tivesse. Então, faz, né, o direito do trabalho, faz as ações previdenciárias, faz as ações de responsabilidade civil, e aí se aparecesse um processo de família, ele fazia o processo de família. Esse advogado, não que não possa, né, ter mais de uma área de atuação, mas esse advogado que faz que se aparecer um processo de família, esse advogado está fadado a ser excluído do mercado. Porque o bom advogado, você que está estudando, você que está na sua casa, no seu escritório, que estamos em home office, está reservando uma parte do seu dia, né, do seu tempo para estudar o direito de família, com certeza você é um advogado muito melhor do que esse que eu estou referindo, que é um advogado que faz tudo, mas que na verdade não faz nada. E o advogado bom,
é o advogado que sabe o que está dizendo, sabe o que está fazendo. E você, com certeza, é esse profissional que tem esse nicho de mercado preventivo e do planejamento matrimonial e planejamento sucessório, né? Eu não falei muito no planejamento sucessório durante nosso primeiro grupo de aulas. Por quê? Porque cada vez mais vem se falando em planejamento sucessório. Agora, planejamento matrimonial, não. E aí essa é uma área muito legal para você divulgar, que você atue e faça uma assessoria, né, para os seus clientes, os seus representados. E aí, né, participe cada vez mais como advogado, né, o advogado do direito de família e das sucessões contemporâneas. Espero que tenha sido contributivas, né, que tenham sido eficazes, úteis as considerações que nós demos nesse primeiro grupo de aulas. E aqui estão meus contatos. De novo, sou o professor Diego Silveira, tenho meus contatos de e-mail, nas minhas redes sociais que vocês podem me contatar. Vai ser um prazer trocarmos informações, fornecer material, né, dar sugestões de temas para TCC, né, temas, né, para escrever algum artigo científico, para algum congresso. Tá? Vai ser um prazer trocarmos informações. E, como eu disse durante as nossas aulas, participem do fórum, né? Nós temos o chat onde as pessoas podem me mandar mensagens de maneira privada. Me mandam mensagens, eu respondo com a maior brevidade possível, né? Tanto que com essas questões que nós estamos abordando nessa nossa aula, com outras questões de direito de família que você tenha dúvida, será um prazer, né, trocarmos, né, essas informações e cada vez mais participe do chat, né? Participe do fórum. Tá? Participe, né? Porque tem uma série de questões que nós vamos trocar, né, informações, nós vamos cada vez mais trazer elementos do nosso direito de família e das associações contemporâneas. Espero que tenham gostado. E aí, na segunda semana, nós nos reencontraremos e vamos debater as questões controversas da partilha com relação ao regime da comunhão parcial de bens e a partilha na prática. Ficou curioso? Aguarde que nossa segunda semana promete e será muito legal. Um abraço do professor Diego Silveira.